17 de novembro de 2025, nesta segunda-feira da 33ª semana do Tempo Comum, a Igreja celebra a memória de Santa Isabel da Hungria, religiosa. Meus queridos filhos e filhas, vocês que me seguem pelas minhas redes sociais, que alegria nos encontrarmos nesta segunda-feira, segundou, início de uma semana de trabalhos, de estudos, bênção de Deus, e nada melhor do que começarmos a nossa semana consagrando tudo que viveremos a Deus, né? Ouvindo a palavra de Deus, colocando na vida. Iniciemos este nosso encontro nesta segunda-feira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, antes de proclamarmos a palavra de Deus e refletirmos sobre ela, é sempre importante meditarmos um pouco sobre o santo que nós celebramos no dia referido, né? E hoje celebramos Santa Isabel da Hungria, uma memória litúrgica, sempre celebrada em 19 de novembro, né? Santa Isabel da Hungria viveu no século XIII, foi uma princesa húngara que se tornou religiosa e é venerada como santa pela Igreja Católica em todo o mundo, né? Alguns dados importantes sobre esta nossa irmã na fé. Ela era filha do rei André II da Hungria, casou-se aos 14 anos de idade com Luís IV da Turíngia, que era um príncipe alemão, e depois ficou viúva aos 20 anos. Aí, então ela dedicou sua vida, se tornou religiosa, entrou na ordem franciscana, na ordem terceira, e faleceu aos 24 anos, no ano de 1231. Faleceu bem novinha. Algumas características espirituais, né, de Santa Isabel. Ela é conhecida pela caridade extrema com os pobres, praticava penitências rigorosas, realizava milagres durante sua vida e foi uma das primeiras mulheres a se dedicar ao cuidar dos doentes, precursora das religiosas hospitaleiras. Santa Isabel foi canonizada no ano de 1235, apenas 4 anos após a sua morte, e hoje é considerada como padroeira das viúvas, dos pobres, da caridade e das terciárias franciscanas, né? Então, hoje peçamos a intercessão de Santa Isabel da Hungria, que ore por todos nós. Muito bem, então vamos, meus queridos, nesse momento, prosseguir com a proclamação da palavra de hoje, né? Nós estávamos acompanhando na semana passada o texto do livro da sabedoria, e agora vamos começar o primeiro livro dos Macabeus, mais um livro da nossa Bíblia, para nós mergulharmos e experimentarmos as profundezas de Deus em cada livro, né? Leitura do primeiro livro dos Macabeus, capítulo 1, versículos do 10 ao 15, do 41 ao 43, do 54 ao 57 e do 62 ao 64. Naqueles dias, brotou uma raiz iníqua, Antíoco Epífanes, filho do rei Antíoco. Estivera em Roma como refém e subiu ao trono no ano 137 da era dos gregos. Naqueles dias apareceram em Israel pessoas ímpias que seduziram a muitos, dizendo: vamos fazer uma aliança com as nações vizinhas, pois desde que nos isolamos delas, muitas desgraças nos aconteceram. Essas palavras agradaram e alguns do povo entusiasmaram-se
e foram procurar o rei, que os autorizou a seguir os costumes pagãos. Edificaram em Jerusalém um ginásio de acordo com as normas dos gentios, aboliram o uso da circuncisão e renunciaram à aliança sagrada. Associaram-se com os pagãos e venderam-se para fazer o mal. Então o rei Antíoco publicou um decreto para todo o reino, ordenando que todos formassem um só povo, obrigando cada um a abandonar seus costumes particulares. Todos os pagãos acataram a ordem do rei, inclusive muitos israelitas adotaram sua religião, sacrificando aos ídolos e profanando o sábado. No dia 15 do mês de Casleu, no ano 145, Antíoco fez erigir sobre o altar dos sacrifícios a abominação da desolação. E pelas cidades circunvizinhas de Judá construíram os altares, queimavam incenso junto às portas das casas e nas ruas. Os livros da lei que lhes caíam nas mãos eram atirados ao fogo depois de rasgados. Em virtude do decreto real, era condenado à morte todo aquele em cuja casa fosse encontrado um livro da aliança, assim como qualquer pessoa que continuasse a observar a lei. Mas muitos israelitas resistiram e decidiram firmemente não comer alimentos impuros. Preferiram a morte a contaminar-se com aqueles alimentos. E não querendo violar a aliança sagrada, esses foram trucidados. Uma cólera terrível se abateu sobre Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos. Então, nós começamos hoje a acompanhar o primeiro livro dos Macabeus. É interessante que a citação, né, para quem não tem muito costume, é sempre importante ir pegando costume, né? O livro de Macabeus, primeiro ou segundo, sempre coloca um numerinho na frente, né? Se é o primeiro, põe 1MC. Se você só colocar MC, a citação vai virar Evangelho de Marcos, tá? Então, você põe 1 ou 2 MC, já sabe que é primeiro ou segundo Macabeus. E nós começamos com o primeiro livro dos Macabeus, que é um relato histórico que documenta a resistência dos judeus contra a opressão helenística do século II a.C. Então, particularmente, durante o reinado de Antíoco IV, Epifânio ou Epífanes, como queiram. Então, escrito originalmente em hebraico, né? Hoje o texto perdido, né? O livro sobreviveu em grego e é considerado deuterocanônico pela Igreja Católica. O contexto é crucial. Após a conquista de Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, né? A Palestina passou para o controle dos Seleucidas, que é a dinastia helenística síria. Antíoco IV, buscando unificar o seu reino através da helenização forçada, ele promoveu uma política agressiva de proibição das práticas judaicas, incluindo o culto no templo. Então, esse conflito geraria a famosa revolta dos Macabeus, que nós conhecemos nesse livro, liderada pela família Macabeia, especialmente Judas Macabeu, né? Então, esse livro, minha gente, é muito valioso, tanto como testemunho histórico, quanto como documento de fé. Por quê? Porque mostra como Israel manteve a sua identidade religiosa sob a perseguição extrema. Muito bem, e vocês perceberam que nós hoje proclamamos esse texto e que os versículos estão alternados, né? Então vamos refletir um pouquinho sobre esses versículos que foram proclamados hoje, para a gente poder entender e também colocar na vida da gente, tá? Muito bem. Essa perícope de hoje, 1 Macabeus, capítulo 1,
versículos do 10 ao 15, do 41, 43, 54, 57, 62 a 64, apresenta 3 momentos cruciais da perseguição helenística. Então, primeiro, os versículos 10 e 15 a 15, que mostra a ascensão do rei Antíoco IV e a sua política chamada de helenização. Ele queria a todo custo colocar a cultura grega na mente daqueles que eram judeus, né? Depois nós temos um outro momento, que é o capítulo 1, versículos 41 ao 43, que é o decreto real, por ele promulgado, proibindo práticas judaicas. Então, para colocar a mentalidade grega, ele proíbe os judeus de fazerem as suas práticas religiosas. E depois o terceiro momento crucial, que é compreendido pelos versículos 54 ao 57 e 62 a 64, é a profanação do templo e a execução dos judeus que eram fiéis. Então são 3 partes, tá? E esse texto de hoje, como um todo, revela a progressão da crise vivida nessa época histórica, tá? Uma helenização. Quando a gente fala helenização, a palavra helênico, né, vem de grego, tá? Para a gente poder entender. A mesma coisa grego, só substituir a palavra pela palavra grega. Então nós estamos na fase, o século II, que é o século dessa carta, desse livro dos Macabeus, é a fase do Império Grego, tá? Então eles querem excluir a cultura judaica e impor a cultura grega, para você entender, tá? Vamos abrir um parênteses aqui, para vocês saberem também, importante, que este livro, originalmente, como eu falei, ele fora escrito em hebraico, mas se perdeu a versão hebraica e só subsistiu a versão grega. Então, os nossos irmãos protestantes, todos os textos do Antigo Testamento escritos em gregos, eles tiraram da Bíblia, que são 7 livros. Dentre eles, esses 2 livros dos Macabeus. Então, se você pegar uma Bíblia protestante, você não vai encontrar o livro dos Macabeus, tá? É triste, por quê? Para você entender. Eles tiram porque foram escritos em grego. Então, ou seja, para eles são textos que não são inspirados, são textos que vieram depois, né? Só que, qual que é o problema? O problema é que fica um buraco histórico, né? Os livros dos Macabeus, ele vai fazer, esses 2 livros nos apresentarão o contexto, o que viveu o povo de Israel na era do Império Grego. Se você tira esses livros, fica um buraco na Bíblia. Por quê? Porque daí você vai ter o relato só até o Império Persa. E depois você não vai ter mais, aí vai pular para os Evangelhos, que já é o Império Romano. Então, a Bíblia protestante, cortando esses livros, ela corta o período histórico da época do Império Grego, tá? A nossa Bíblia católica é completa. Tem toda a vivência do povo de Israel, desde Abraão, quando começou lá em Abraão, até Jesus Cristo, porque nós não tiramos nenhum livro. É claro que eu já falei para vocês que ao longo da história, o povo de Israel sempre foi ameaçado por um outro povo pagão. Primeiro a Síria, depois a Babilônia, depois a Pérsia, depois da Pérsia o Império Grego, né? Que nós vamos ver que são esse império dividido em duas partes, uma delas os Seleucidas, né? Assim chamados, que são uma ameaça para o povo de Israel. Então nós temos na nossa Bíblia católica todo o trajeto histórico do povo de Israel. A Bíblia protestante tem um rombo, um buraco nessa era grega, porque eles excluíram esses livros, tá bom? Muito bem, isso é importante, é uma informação relevante, biblicamente falando, tá? Mas, olha, então esse versículo dos 10 ao 15, né, vai mostrar
que esse rei Antíoco IV, ele se insurge, né? O versículo 10 nos mostra como o rei Antíoco IV como um ramo perverso, né? Olha só, ramo perverso. É uma metáfora botânica, né? Que destaca que Antíoco, embora de linhagem seleucida, ele representa uma corrupção, né? A palavra hebraica árvore aqui, ramo perverso, né? Ou árvore perversa, evoca a árvore genealógica corrompida. Então Antíoco não é apenas um indivíduo mau, mas ele é uma ruptura com a ordem cósmica e política, né? O contexto político, para a gente entender, Antíoco ele foi refém em Roma e ele conheceu de perto o poder militar romano, né? Quando ele vai fazer essa política de helenização, ou seja, de tentar forçar todo mundo a ter cultura grega, né? Até mesmo os judeus, ele se utiliza dessas estratégias que ele aprendeu com o militarismo romano, tá? Um projeto, uma estratégia de unificação imperial. Quanto mais uniforme o reino, menos conflitos internos, né? Então é a política dele, de Antíoco IV, tá? E aí o texto no versículo 13 diz assim que ele age com arrogância, né? A palavra grega é uperefanos, né? Não é simplesmente uma arrogância, mas significa um desprezo sacrílego. Indica plena consciência de que ele profana o sagrado, mas ainda assim ele continua a fazê-lo. Recusa-se a reconhecer qualquer limite religioso, tá? Então, nós vemos aqui o chamado saque sistemático, né? A enumeração detalhada é teológica, não meramente narrativa. Nós vemos um candelabro de ouro, que é um símbolo da aliança, da iluminação divina, a mesa dos pães da proposição, que é a comunhão entre Deus e o povo, os vasos de libação, derramamento de graça divina, os braseiros de ouro, que significa a intercessão, a oração, as coroas e os enfeites, significa a santidade, dignidade do espaço sagrado. Então, quando ele manda remover todos esses objetos, né? No fundo, ele está falando o quê? Ele quer eliminar a memória material da presença divina. Então, Antíoco IV decretou que fosse tirado todo símbolo religioso. Nós vemos isso se cumprir, minha gente, em nosso testemunho atual, com esse estado onde nós vivemos, que mandou eliminar todos os sinais cristãos, né? Hoje nós vemos crucifixos foram tirados das escolas, dos locais públicos, né? Ainda no Supremo Tribunal Federal ainda tem lá a cruz por enquanto, né? Mas em escolas, em ambientes públicos, já não vemos mais sinais religiosos. O objetivo é excluir tudo aquilo que aquele sinal nos traz, que são valores, que é uma tradição familiar, uma tradição de valores, uma tradição, enfim, né? Tudo aquilo que representa aqueles sinais. Nós vivemos isso no mundo de hoje, não é somente no século II a.C., né? Então, essa perícope, ela nos confronta com uma questão existencial perene, a sedução da conformidade, né? Alguns judeus, nessa época de ameaça, de provação, alguns judeus aceitaram a helenização. Por quê? Porque cada um vai olhando a sua vantagem pessoal, material, social, né?
Nós tendemos a negociar os nossos valores quando a conformidade oferece segurança. Todos nós somos assim, não é? Que compromissos fazemos com os nossos princípios por aprovação social ou ganho econômico? É uma pergunta, né? Muita gente entrou na onda, entrou na moda nessa época dos Macabeus. Muitos judeus negaram a fé. Para o quê? Para estar favorável à vontade real, à vontade social. Não estavam dispostos a se tornarem mártires pelo nome de Deus. Então, para a gente refletir, contemporaneamente, nós perguntamos: o que profanamos quando entramos em espaços sagrados? Relações, comunidades, tradições, sem reverência. Antíoco IV determinou que não se tivesse mais respeito a esses espaços. É o extremo da perseguição. Nós vimos isso se cumprir, né? Hoje em dia, nós vivemos num mundo de total intolerância, né? Você fala uma coisinha do outro, você já é processado. Só que nós vemos direto igrejas serem profanadas, né? Imagens sendo quebradas, né? Igrejas sendo pichadas, e ninguém faz nada. Então, a intolerância é somente quando diz respeito às coisas contrárias a Cristo. Quando diz respeito a Cristo, né? Parece que todo mundo vai colocando panos quentes e abafando o caso. Vocês já perceberam isso? Ou só eu que percebo? Só eu que percebo. Então, aí esse texto de hoje nos mostra que a colaboração dos judeus na helenização é o maior perigo. As ameaças internas são mais devastadoras que as externas. Quando os próprios judeus começam a apoiar a helenização, ou seja, a imposição da cultura grega, ou seja, esses próprios judeus não estão honrando a sua descendência, a sua história, a sua memória. Isso é perigosíssimo, gente. Eu sempre digo, quando eu vou fazer pregações, que os grandes problemas da igreja sempre surgiram de dentro da própria igreja. Se a gente for olhar a história do cristianismo, é exatamente assim que se deu, É só nós olharmos nos primeiros séculos. As maiores e as mais imponentes heresias, elas foram criadas por bispos e padres. O arianismo, depois o nestorianismo, e tantos outros, apolinarismo e tantas outras heresias da igreja primitiva, todos eles clérigos. O que quer mostrar aqui? Esses judeus que negaram a fé, eles provocaram um mal muito maior do que se fossem pessoas gregas, pessoas de fora. Então, é um grande convite para nós refletirmos se também nós, que estamos dentro, se nós não temos sido destrutivos para aqueles que estão fora. Pode acontecer, minha gente. Pode acontecer. E depois nós vemos o decreto de perseguição. O rei decretou em todo o seu reino que todo mundo se tornasse como se fosse grego, E todos os pagãos, evidente, aceitaram o decreto do rei, e muitos israelitas ou judeus também aceitaram, traíram a própria cultura, Então, Antíoco ele não busca meramente uma tributação ou respeito político. A sua meta é a homogeneização cultural completa.
A uniformidade ideológica é arma política, gente. Sociedades monolíticas são mais fáceis de ser controladas. Nós vemos isso acontecer no Brasil, né? Não vou nem falar de questão de partidarismo. Tomemos cuidado com tudo aquilo que vai se mostrando contrário ao Evangelho. E vai, às vezes, contaminando pastores da igreja, né? A gente olha alguns discursos por aí, eu falo, mas gente, a pessoa não está enxergando a conjuntura atual. A pessoa está cega. Ideologias, igual nesse tempo dos Macabeus. Por que você acha que judeus ou israelitas passaram para o partido dos gregos, traindo a própria identidade? Uma lavagem cerebral. Sabe, também, claro que interesses, né? Vai sendo conivente por interesses secundários, né? Isso acontece, gente. Isso acontece. Hoje em dia a gente vê algumas, eu não vou pontuar, não vou dar exemplo, porque eu posso ser processado, né? Falando publicamente em redes sociais, mas a gente vê alguns grupos ideológicos na sociedade que querem tornar a sociedade segundo o que eles pensam. Ora, mas existe uma verdade, existe um padrão pensado por Deus, aquele que criou todas as coisas, e esse é o padrão. Se existem coisas que são diferentes, tudo bem, nós não podemos ir contra elas, porque cada um faz e se torna o que quiser. Cada um é livre para ser o que quiser. Mas agora você assume algo na sua vida e você quer que a sociedade engula goela abaixo aquilo como se fosse aquilo oficial, não dá, né, gente? E é o que tem acontecido. Né? E o que aconteceu agora aqui no tempo dos Macabeus. Ora, numa jurisdição que era uma jurisdição israelita, é a religião israelita que deve ali imperar. Não, mas agora o Império Grego dominou tudo, então eles querem helenizar ou tornar tudo grego. Vamos sumir com a religião judaica. E é muito interessante judeus terem aprovado e feito adesão a isso. E aí nós vemos que não aconteceu somente um ataque à religião judaica. A própria Torá, os próprios textos bíblicos, né, como constituição jurídica, né, esses textos bíblicos traziam leis alimentares, né, eles foram todos queimados. Uma afronta, um desrespeito com a religião judaica, daquelas pessoas que estavam lá. Né? Então eles queriam a qualquer momento eliminar as leis dessa religião, para eliminar a capacidade de Israel existir como um povo diferenciado. Israel deveria se tornar, né, às cegas, escravos dos gregos, dependentes dos gregos. Ora, quando se perde a identidade, você perdeu tudo que você tem de mais importante. Né? Só nós olharmos para nós, o que nós temos de mais importante? Deixado por nossos pais. O nosso nome, a nossa dignidade, a nossa identidade, de onde nós viemos. Quando você perde, você joga fora tudo isso, no fundo acabou você, né? Você morreu. Então eles querem matar a memória judaica. E tem judeu que está apoiando, mais uma vez, eu enfatizo isso. Gente, vou dizer uma coisa para vocês. Nós temos vivido isso nos dias de hoje. Né? Quando a gente... Presta bem atenção no que eu vou falar. Quando tantas pessoas aí na sociedade que não congrega a igreja, que apoia a ideologia de gênero, essas aberrações que tem por aí, você está apoiando o fracasso não da religião católica, mas o fracasso da humanidade, gente. Porque isso vai ferir, isso vai matar o ser humano,
a humanidade, a descendência humana. Né? Quando você apoia, por exemplo, vamos dizer assim, a escassez a escassez ou a delimitação da multiplicação, né, humana, por exemplo, vamos apoiar vou dar um exemplo concreto, vamos apoiar os preservativos anticoncepcionais, ou seja, você não está percebendo que você está dando um tiro no pé, você está fazendo com que a descendência humana entre em uma escassez, entre num processo de extinção. Não é uma luta contra a Igreja Católica, é uma luta contra o ser humano se matando a si mesmo. Eu poderia dar tantos outros exemplos que tem aqui na mente, gente, que a gente ia ficar a noite ou a manhã toda a refletir isso. Então, é a sociedade de hoje, um paradoxo existencial. E aí, enfim, o texto de hoje é um texto belíssimo e o tempo já vai avançando, não dá pra gente comentar mais, né? Então, qual a conclusão que a gente tira desse texto? Depois nós temos os outros versículos, do 54 ao 57, do 62 ao 64, que vai falar da profanação do templo, né? O templo foi profanado. Eles vão fazer de tudo para excluir o que o judeu tem como santo, né, gente? Eles vão fazer de tudo, tá? Vão queimar a escritura, desrespeitar as coisas sagradas. Quem tem Bíblia em casa vai ser condenado à morte. E eu digo a você, no fim dos tempos, isso vai acontecer com a igreja. Quem dos cristãos, de fato, vão permanecer firmes, se dizendo cristão até o fim? Né? Claro que nós não estamos vivendo isso por enquanto, né? Mas tem cristãos que já vivem isso lá na China, né? Em outros lugares, né? Na Ásia, no Oriente Médio, enfim. Então, um texto bastante provocativo que hoje a liturgia nos traz. Essa perícope, ela progride através de 3 atos de opressão crescente. Então ela revela uma lógica de poder que busca não apenas dominar politicamente, mas aniquilar espiritualmente. É o mundo de hoje. Tá? É o mundo de hoje. Então, a pergunta que permanece, que nós levamos para a nossa vida, que eu deixo para vocês e nós? O que nós estamos dispostos a preservar? Qual é o nosso sábado, a nossa circuncisão, a nossa lei, aquilo que recusamos negociar, mesmo sob pressão? Você recusaria a própria vida para defender valores cristãos se você fosse perseguido? E diante dos nossos irmãos cristãos que hoje já sofrem perseguição nos países islâmicos, de minorias religiosas, que solidariedade nós praticamos? Muito bem, queridos. Então que essa palavra de hoje nos ajude a refletir. Agora vamos continuar com o texto dos Macabeus, né? Segundou. Desejo a vocês um dia cheio de paz e alegrias. Obrigado pela sua presença e participação. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.